Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, boa tarde, bom dia. Independente da hora que você vai estar vendo esse vídeo, nós estamos aí para rezar a poderosa palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós pedimos sobre nós, nesse momento, a poderosa ação do Espírito Santo de Deus, capaz de renovar, de transformar, de nos dar vida nova. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que nós entendamos e vivamos a poderosa palavra de Deus. Amém. Vamos juntos, irmãos? Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5. É uma passagem muito conhecida, muito polêmica aí, né? Não tem nada de polêmico, vocês vão ver, mas tem muita polêmica por trás dessa passagem. Mas é uma passagem muito conhecida também por nós, da Renovação Carismática, porque há uns anos atrás, não vou me lembrar bem qual, se foi ano retrasado, nós tivemos um trecho dessa passagem de Efésios. Ou foi ano passado? Não lembro. Não, acho que não foi, não. Passado foi Transportareis de Esperança, né? Pela virtude do Espírito. Foi no ano passado, não lembro mais, não. Ano retrasado, eu acho. Nós tivemos um trecho aí. Mas nós finalizamos o capítulo 4 de São Paulo aos Efésios, São Paulo dando condutas, né? Como sermos cristãos de verdade. E aí nós vamos finalizar agora o capítulo 5 com o restinho que ficou aí de alguns conselhos que São Paulo dá para que nós tenhamos uma conduta cristã, para que nós sejamos cristãos de verdade. Vamos juntos? Capítulo 5, versículo 1. Olha aí a ordem de Deus para nós. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável ao dom. Olha aí, mais alguns conselhos que São Paulo dá para nós. Quanto à fornicação e à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém os santos. Gente, é muito autoexplicativo, né? Aquilo que São Paulo está dizendo para nós nessa carta aos Efésios. Nós precisamos ser imitadores de Deus. Nós precisamos levar uma vida digna de Deus. E como? Progredindo na caridade, seguindo o exemplo de Cristo, evitando a fornicação, a impureza de qualquer forma, evitando a avareza, né? Vou até circular isso aqui de verde. Fornicação, a impureza, a avareza, né? Nós precisamos evitar. Olha aí, continua a ordem. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ação de graças. Essa ação de graça de verde também. Esse ações de graças é louvor a Deus. Nós já falamos o quanto a nossa vida, né? Ela precisa ser um louvor a Deus. Nós rezamos aí esses dias para trás, em algum momento aqui, nós rezamos que a nossa vida precisa ser um louvor a Deus, né? Uma ação de graças a Deus. Então, é isso. Nós precisamos evitar a fornicação, a impureza, a avareza, as obscenidades, as conversas tolas. E muitas vezes nós temos tanta conversa tola, né, gente? E que a nossa vida seja uma verdadeira ação de graças a Deus. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo Jesus, Cristo e de Deus. Isso é um princípio eterno, né? Se nós não abandonarmos esses nossos maus hábitos, irmãos, nós não herdaremos o reino de Deus. Então, ou abandona, ou muda de vida, né? Assim como nós rezamos ontem, renunciando à vida passada, ou nós não herdaremos o reino de Deus. E a palavra de Deus, ela não mente para nós, né? É uma verdade. São Paulo continua. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Então, depois de toda a lista que São Paulo faz, né? E ele fala um monte, a mentira, lá no capítulo 4, né? A mentira, a cólera, não dê lugar ao demônio, sai palavra mal de nossa boca, não contristar o Espírito Santo. Aqui no capítulo 5 ele continua falando sobre a fornicação, impureza, avareza, conversas tolas, né? Isso aqui são os pecados que atraem a ira de Deus. Então, vamos grifar isso aí como um princípio eterno. Vou fazer até uma seta aqui, apontando quais são esses pecados, né? Não vos comprometais com eles. É uma ordem de Deus, né? Uma ordem. Não vos comprometais com eles. Olha aí que São Paulo nos diz. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, isso é um princípio eterno.
E aí uma ordem: comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade. Então nós éramos trevas, agora no Senhor nós somos luzes. Quais são os frutos da luz? O fruto que a minha e a sua vida precisa transmitir, né? Precisa dar. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. A nossa vida, como filhos da luz, precisa produzir os frutos de bondade, de justiça e de verdade. E aí vem outra ordem: procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Irmãos, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que a nossa vida, a nossa fé, ela tem um caráter pessoal e ela tem um caráter comunitário, né? Ela tem um caráter pessoal e um caráter comunitário. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver a nossa fé. As pessoas precisam ver aquilo que nós acreditamos na nossa fé. Então, que pelo contrário, condenai-as abertamente. As pessoas, ao olhar para nós, não precisa pensar muito para ver com que essas obras da carne, né, como diz a palavra, não fazem parte da nossa vida. Nós precisamos abandonar o homem velho, né? Olha aí o que diz a palavra no versículo 12. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. Nós não podemos ter vergonha de falar com Jesus aquilo que está escuro no nosso coração. Aquilo que precisa ser mudado no nosso coração. Porque aquilo, quando é encontrado pela luz, torna-se luz. Então, que nós possamos ter verdadeiramente a verdade, né? E a coragem de poder olhar para Jesus e dizer para Jesus aquilo que tem sido trevas no nosso coração, aquilo que tem nos atrapalhado a viver uma vida plena, uma vida santa, né? Por isso a Escritura diz, olha aí essa ordem, que foi tema da renovação 2024, não lembro, gente, mas foi tema da renovação. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É uma ordem junto com uma promessa de Deus. Quem desperta entre os mortos, se levanta, Cristo vai iluminar. Bonito, né? Foi tema da renovação aí há alguns anos para nós. Nós rezamos muito com essa palavra, nós meditamos muito essa palavra. No versículo 15, continua uma ordem de Deus para nós. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Então, que nós possamos aí, ter condutas, irmãos, de sábios, não de insensatos. O que é ser um insensato? Nós estamos lendo aqui a palavra de Deus. Nós estamos grifando, nós estamos meditando, nós estamos rezando com a palavra de Deus, escutando aquilo que Deus tem falado para nós através desta palavra. Se nós ignoramos que nós precisamos mudar de vida, que nós precisamos renunciar à vida passada, despojar do homem velho, revestir do homem novo, a imagem de Cristo, nós seremos insensatos. Se nós renunciarmos isso que nós temos lido. Agora, se nós tomarmos isso como verdade, vivermos isso, nós estaremos sendo sábios. A palavra continua, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Como se compreende a vontade de Deus? Escutando, parando para escutar aquilo que Deus tem falado, rezando com a palavra, lendo a palavra, meditando, adorando o Santíssimo Sacramento. Assim, nós iremos entender a vontade de Deus. Versículo 18. Outra ordem, cheio de ordens, né? Esse capítulo 5. Mas olha aí o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha que bonito. Não nos embriagar com vinho, né? E o vinho aí simboliza tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é do mundo. Mas enchei-vos do Espírito. Continua a ordem. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Mais uma vez eu digo, nós que somos da renovação carismática, nós temos como um dos pilares, né, do nosso baluarte, da nossa identidade o louvor. Então nós precisamos louvar a Deus. Não por aquilo que Deus faz na nossa vida, porque se nós somos louvados por aquilo que Deus faz, Ele faz muito. Mas muitas vezes Ele não faz aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, né? Mas nós precisamos louvar a Deus por quem Ele é. E o louvor é justamente isso, reconhecer a Deus por quem Ele é. Senhor, eu não te louvo porque o Senhor me deu isso, porque o Senhor faz isso, mas eu te louvo porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bondade, porque o Senhor é amor, porque o Senhor é misericórdia. Então, o louvor verdadeiro, autêntico, é louvar a Deus por quem Ele é. Continua a ordem aí. Rendei graças sem cessar por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é louvor, gente. Vou até escrever aqui no cantinho da minha Bíblia.
Algumas pessoas me perguntaram, o que eu tanto escrevo na minha Bíblia? Gente, eu escrevo assim, ó, algumas coisas que me chamam a atenção, eu venho aqui e eu escrevo louvor, né? Grifo, vou grifando, escrevendo, faço algumas anotações, para que na hora que eu pegar essa palavra de novo, qualquer dia desse que eu vier rezar com essa palavra, eu entenda que essa palavra me convida ao louvor. Aí, geralmente, eu escrevo assim, no cantinho, né? Faço algumas anotações, mas é aquilo que o Senhor vai despertando ao meu coração. E a palavra continua no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, ajude os seus irmãos, né? Sujeite-se um ao outro, sirva ao seu irmão. Mas é muito forte essa palavra, gente. Eu não sei se vocês estão... Eu amo Carta de São Paulo aos Efésios, já disse isso. É uma palavra muito forte, muito profunda, e a nossa meditação ela não pode ficar apenas aqui nos nossos poucos minutos de vídeo. Porque nós precisamos rezar mais com essa palavra, sabe? Nós precisamos orar mesmo com essa palavra e pedir ao Senhor que não nos deixeis embriagar com fonte de qualquer outra forma que seja não ser o Espírito Santo. Que nós sejamos cheios e inebriados pela força do Espírito Santo de Deus. E aí entra, no versículo 22, aquilo que eu disse que é meio polêmico, né? Algumas pessoas não conseguem compreender, entender muito bem essa palavra, então se torna um pouco polêmica. Mas vamos lá. É uma ordem aí para as mulheres. Ó. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo mulheres aos seus maridos. Gente, tem gente que... Eu não posso nem falar muito, porque senão meu vídeo vai cair. Eu não posso nem falar muito, senão meu vídeo vai cair. Mas tem mulheres aí que se levantam contra essa palavra, sobre a palavra submissão. Mas nós precisamos entender que, biologicamente falando, gente, e eu não vou falar muito, porque senão eu disse meu vídeo vai cair. Mas quem tiver dúvida, né, a gente pode conversar sobre isso. Biologicamente falando, homem e mulher, eles têm papéis diferentes dentro de uma casa. E quando a mulher, ela assume o papel de um homem, e quando o homem assume o papel de uma mulher, vai ter uma desordem, vai ter uma falta de ordem. Como assim, Eric? Gente, a mulher, ela é muito mais sentimento e o homem é muito mais razão dentro de uma casa, né? Isso desde a pré-história, sempre foi assim. As mulheres, elas sempre são mais guarda do sentimento e o homem sempre mais guarda da razão. A mulher, ela age mais pelo sentimento e o homem age mais pela razão. Um exemplo. Às vezes, a gente chega em um lugar, vamos supor, a gente chega em um lugar, a mulher, ela vai reparar o vestido da outra, o cabelo da outra, né, aquilo tudo. Mas o homem, ele vai chegar e ele já vai saber onde vai ser a saída, né, a janela, se acontecer alguma coisa, ele vai sair por aqui. Isso é típico do homem. Então, a palavra de Deus nos dá essa diferença. Lá em Gênesis, a palavra nos diz que Deus fez homem e mulher e pronto. Né? Deus fez homem e mulher têm suas diferenças. São iguais em dignidade perante Deus, mas diferentes no seu jeito de amar, no seu jeito de se relacionar, no seu jeito de cuidar do outro, no seu jeito de estar dentro de casa. Então, a mulher, ela não pode pegar o papel do marido dentro da sua família. E nem o marido pegar o papel da sua mulher, senão vai ter alguma desordem. Né? E aí a palavra vem nos dizer que as mulheres elas devem ser submissas aos maridos, ou seja, obedientes aos seus maridos. E aí essa palavra ela é distorcida, porque tem gente que só pega essa parte, mas ela tem uma segunda parte que nós vamos ver que ela é ainda mais dolorosa do que a primeira, porque pede que as mulheres sejam submissas, ou seja, sejam obedientes aos seus maridos. Por quê? Porque a mulher ela é mais sentimento e o homem é mais razão. E aí a palavra vem dizer, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres em seus maridos, justamente pelas diferenças existentes. E aí a palavra vira, né? Vem dizer aos maridos, olha aí, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mancha, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Gente, para o homem, vocês me desculpem as mulheres, mas para o homem é ainda mais difícil. A palavra pede para que as mulheres sejam obedientes aos seus maridos, mas pede para que os maridos amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja, gente? Aqui, ó. A forma com que Cristo amou a igreja. Morrendo em cruz, aceitando os sofrimentos, padecendo os sofrimentos. Então, Cristo amou a igreja dessa maneira, padecendo pelos sentimentos. Irmãos, tá vendo que é um jogo de mão dupla, né?
E aí a palavra continua, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, santo e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha aí esse princípio eterno. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne, lá em Gênesis, no capítulo 2. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Olha aí, finalizou. Cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher o seu marido. Gente, linda essa palavra, né? Muito bonita. Nós precisamos parar de ignorância e mergulhar naquilo que a palavra nos pede, aquilo que é a palavra de Deus para cada um de nós. Nós vamos rezar agora pedindo ao Espírito Santo que grave isso no nosso coração. As mulheres, eu não tenho esposa, né, gente? Ainda, espero. Mas eu não tenho esposa. Mas nós vamos rezar pedindo ao Senhor, as mulheres, rezem pedindo para amar ainda mais os seus maridos. Maridos, pede ao Espírito Santo para te ajudar a amar ainda mais as suas esposas. Nós vamos rezar pedindo a graça de Deus sobre nós através dessa palavra. Nós possamos pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, nesse momento, diante de tudo aquilo que nós falamos. Vem, Espírito Santo de Deus, nos fazer imitadores de Deus. A palavra nos diz que nós não nos embriagamos com vinho, mas nós nos embriagamos com o Espírito Santo. Que nós possamos, nesse momento, ser preenchidos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo venha convencendo o nosso coração, venha nos educando na vontade de Deus, para que nós deixemos tudo aquilo que é obra da carne na nossa vida. Vem Espírito Santo nos mostrando nesse momento aquilo que nós precisamos abandonar, aquilo que nós precisamos deixar, as coisas que nós precisamos abdicar. Vem Espírito Santo, vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem sobre nós, vem nos embriagar verdadeiramente do teu amor. Vem, Senhor, nos ensinar a sermos sábios. Nós não queremos, Espírito Santo, sermos insensatos diante da tua palavra, diante daquilo que a tua palavra nos pede. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nos despertando, que o Senhor venha nos libertando, que o Senhor venha iluminando aquilo que está oculto no nosso coração, aquilo que ainda não é alcançado pela luz no nosso coração, e o Senhor possa nos iluminar. Nós pedimos, Espírito Santo, e trazemos ao teu conhecimento, ao nosso conhecimento, porque o Senhor tudo sabe, mas nós trazemos e revelamos a ti aquilo que nós ainda precisa ser mudado. Fala com o Senhor, meu querido, aquilo que ainda em você precisa ser mudado, a fornicação, a impureza, a avareza, o quanto precisa ser mudado ainda em você, o seu falar, o seu jeito de ser, mas que o Espírito Santo possa nos educar nesse momento, nos dar um novo do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Vem Espírito Santo e tome todo o nosso coração para ti. Não permita, Espírito Santo, que nós sejamos insensatos. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias. Reze aí pelo seu marido, pela sua esposa. Pede a graça ao Espírito Santo de amar cada vez mais o seu marido, a sua esposa. E que a nossa vida, Espírito Santo, seja um eterno louvor ao Senhor. Que a nossa vida seja um eterno louvor ao Senhor. Tudo isso nós rendemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo hoje e sempre. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nós finalizamos a carta aos Efésios e começamos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor, a carta da alegria, tá? Que Deus nos abençoe e nos guarde e até amanhã.